Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, ou em outras palavras, a termodinâmica básica. Dando prosseguimento, então, nós estamos analisando um gráfico em duas dimensões, pressão versus volume, e considerando um ciclo termodinâmico com evolução termodinâmica representada por uma curva de evolução fechada, um contorno fechado nesse espaço de duas dimensões. Estamos considerando aqui duas isotérmicas, essa curva isotérmica, essa isoterma de C para D, e essa isoterma de A para B. Então, aqui, vamos admitir cuidadosamente um sistema. Vamos admitir aqui, primeira observação, vamos admitir, admitindo que um sistema termodinâmico S, utilizando a nomenclatura do livro de Física Básica, volume 2, de autoria de Sua Excelência, o notável cientista e professor Moisés Nussenswein, admitindo que um sistema termodinâmico S descreve um ciclo termodinâmico C, aqui indicado por C, ponto em seguida, assumindo a existência de um sistema auxiliar S sobre índice linha, funcionando, aqui entre aspas, funcionando aqui com uma máquina térmica de Carnot, operando entre o sistema termodinâmico S e um reservatório, um dado reservatório térmico de apoio sob a temperatura T subíndice 0. Muito bem. Dois pontos. Aqui, T subíndice 0 é maior do que todas as temperaturas observadas
ao longo do ciclo termodinâmico representado pela curva fechada C. Muito bem, então nós estamos admitindo que existe um sistema termodinâmico S. Esse sistema termodinâmico S descreve um ciclo termodinâmico C, aqui está expresso esse ciclo termodinâmico C evoluindo no sentido horário, assumindo ainda a existência de um sistema de apoio, não é? Um sistema auxiliar S sobre índice linha, o qual funciona como uma máquina térmica de Carnot operando entre o sistema S e um dado reservatório térmico de apoio sob a temperatura T0, onde T0 é maior do que todas as temperaturas medidas, aferidas e, portanto, observadas ao longo do ciclo termodinâmico, representado por esta curva de evolução termodinâmica fechada, denominada como C, evoluindo termodinamicamente no sentido horário em um gráfico de duas dimensões, pressão em relação ao volume. Muito bem. Essas curvas são adiabáticas, ao passo que esta curva é uma isoterma e essa curva é uma isoterma. Com base na termodinâmica, todos os pontos de configuração termodinâmica ao longo de uma isoterma são tais que as temperaturas são iguais para todas essas configurações citadas. E, por outro lado, no caso de uma adiabática, ao longo da evolução ocorrem variações de temperatura, porém não há, como o próprio nome sugere, curva adiabática, não há troca de calor, troca de energia térmica. Pois bem, então nós sabemos, aqui vamos considerar que T0 é uma temperatura maior do que todas as temperaturas observadas ao longo do contorno termodinâmico C. Então, nós vamos considerar aqui, de A para B, a troca de calor ao longo da isoterma. Então, aqui vamos entender que de A para B existe uma curva do tipo isoterma, e nesse caso nós podemos então entender que ΔQ é a quantidade de calor igual a ΔQ de A para B, trocada ao longo da evolução termodinâmica de A para B, e isso nós já calculamos durante a última aula, que isso é exato e precisamente igual a ΔQ de I para F, nesse sentido horário aqui, de I, do ponto I, de ponto de configuração termodinâmica I para o ponto de configuração termodinâmica F, ao longo do contorno C. É importante ressaltar, ao longo do contorno C. E então nós temos de I para A, de A para B, de B para F. Por quê? Porque o ΔQ de I para A é igual a zero, que é igual ao ΔQ de B para F. Por qual motivo? Pelo fato de que de I para A nós temos uma adiabática e de B para F nós temos uma adiabática. Então aqui escrever, de I para A nós temos curva adiabática, e do mesmo modo de B para F nós também temos uma curva adiabática. Então, restando apenas a troca de calor ao longo do trecho da isoterma de A para B. Muito bem. Então, agora precisamos de espaço, vamos apagar aqui e escrever o seguinte, é que outra observação importante, de que é utilizado, nesse contexto,
a máquina termodinâmica de Carnot, S', trata-se de um sistema termodinâmico auxiliar. É utilizada a máquina termodinâmica de Carnot, S', a qual funciona como motor térmico entre o sistema S ou seja, aqui identificado como uma fonte fria, ao longo do trecho de A para B, sob temperatura T, e vamos apagar aqui, e a fonte quente sob temperatura T0 maior do que T. Então, aqui nós vamos utilizar uma máquina termodinâmica de Carnot S sobre índice linha, a qual funciona, obviamente, como motor térmico entre o sistema S, fonte fria, ao longo do trecho de A para B, aqui está de A para B, ao longo dessa curva isotérmica, dessa isoterma sob temperatura T, e a fonte quente sob temperatura T sub índice 0 maior do que T. Vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente.